Assim como o corpo humano tem um órgão que controla tudo, o computador também tem o seu próprio cérebro. Meu nome é Marcelo Sodré e hoje nós vamos aprender sobre CPU. A CPU, a unidade central de processamento, também conhecida como processador, faz todo o processamento de dados do computador de acordo com instruções previamente armazenadas na memória principal, fazendo todo esse processamento de forma centralizada. Os processadores são colocados na placa-mãe de um computador através de soquetes e sua estrutura é composta por bilhões de transistores. A CPU é dividida em 3 partes. Unidade de controle. É ela quem comanda e controla todo o processamento dentro da CPU. Não é função da unidade de controle processar os dados. Ela apenas gerencia e interpreta todas essas instruções que são enviadas pelos programas. Então a unidade de controle vai lá na memória principal e busca todas essas instruções e as envia para a ULA, informando toda a sequência de que esses códigos são executados. Dessa forma, ela é apenas responsável por gerenciar e controlar todas as atividades internas do computador. Unidade lógica e aritmética. É o local onde os dados são realmente processados. É na ULA onde são feitos todos os cálculos aritméticos e lógicos depois que a unidade de controle envia essas informações. Dessa forma, a ULA é uma peça fundamental nesse processamento de dados dentro da CPU. Registradores. São memórias extremamente rápidas que ficam dentro da CPU, mas com pequena capacidade de armazenamento e extremamente voláteis. Os dados processados pela ULA são armazenados de forma temporária nos registradores. Eles podem ser divididos em 2 tipos. Registradores visíveis ao usuário. Quer dizer que podem ser acessados através de linguagem de programação e são classificados em de uso geral, utilizados para armazenar funções diversas e armazenar dados ou endereços. O de dados, que são dedicados apenas para os registros de dados. De endereços, que são dedicados ao endereçamento em geral. De código de conduta, que são armazenados os resultados das operações em forma de bits. O outro tipo de registradores são de controle de estado. É onde são guardados os resultados gerados pela ULA, podendo ou não ser enviados para a memória principal, dependendo do que for solicitado. Existem alguns tipos principais. Registradores de buffer de memória. Determina a quantidade de bits ou palavras a serem enviadas ou recebidas da memória ou dos dispositivos de entrada e saída. Registrador de endereço de memória. Especifica o endereço da palavra da MBR na memória. Temos o registrador da instrução, que contém as instruções que estão sendo executadas. O registrador de buffer de instrução mantém temporariamente a próxima instrução a ser executada. E tem, por último, o contador de programa, que contém o endereço da próxima instrução a ser trazida da memória. Entender a CPU é fundamental para compreender o funcionamento de um computador.